Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio do NGCast, né? Agora estamos aqui numa sequência boa, com bastante conteúdo, bastante coisa interessante para trazer para vocês sobre segurança digital, tecnologia. E hoje, antes da gente apresentar o nosso convidado, tem algumas coisinhas interessantes para falar para vocês, que é o seguinte, para quem não me conhece, obviamente, né? Sou o Fábio Antunes, sou o host aqui do NGCast, CEO da NGSX. E uma coisa que eu me toquei que várias vezes a gente faz aqui o NGCast e eu nunca falei tanto da NGSX. Então, só para vocês saberem, né, o NGCast ele é apoiado pela NGSX. A gente tem essa iniciativa para devolver para a comunidade, para falar sobre segurança digital e ensinar não só questões muito técnicas, mas também questões básicas ali de como se proteger no dia a dia. Então, a gente faz esse trabalho como uma forma de devolver para a comunidade. Mas a NGSX é uma empresa, né, a gente chama carinhosamente de NG, é uma empresa de segurança digital, onde a gente trabalha protegendo as empresas de todos os tamanhos. Né? A gente trabalha com serviços gerenciados e vocês podem acompanhar a gente lá no ngsx.oficial, né, no Instagram, e tem nosso site ngsx.com.br. E uma coisa que a gente colocou lá no site é que agora a gente tem uma seção lá, uma página específica do NGCast. E o bacana é que lá vocês podem encontrar um formuláriozinho que vocês podem sugerir temas ou convidados aqui para o NGCast. E aí, caso a gente atenda a uma dessas sugestões, ou a gente selecione algum dos convidados que vocês mandem lá, inclusive podem mandar o próprio nome de vocês, se vocês quiserem, a gente cita vocês aqui, né, que teve essa sugestão de pauta, né, de tema, e aí vai ser uma forma interessante de vocês poderem contribuir diretamente com o programa. Beleza? De qualquer forma, já curte esse episódio aí para ajudar a gente, é muito importante, seja no Instagram, no Spotify, no YouTube, onde for que você estiver acompanhando a gente, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda bastante a gente. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. O nosso site, eu falei que é ngsx.com.br/ng-cast, para você encontrar essa página que eu comentei. Beleza? Vamos lá. O nosso convidado de hoje é muito legal, porque ele é um criador ou fundador de uma plataforma de inteligência cibernética. É uma plataforma que, inclusive, tem uma proposta bastante diferenciada de trazer proteção, né, de trazer segurança digital de uma forma muito acessível. Tão acessível que, atualmente, ela é de graça. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E, para isso, hoje a gente trouxe aqui o Jonathan Machado. Jonathan, bem-vindo. Agradeço aí pelo convite. Realmente fiquei bastante feliz quando você me convidou. É muito bom estar falando aqui sobre o Lobo-Guará, falando sobre segurança em geral. Acho que esse podcast aqui vai agregar bastante, está agregando bastante, né, para a comunidade. Boa. Eu acho que a nossa conversa hoje aqui, eu espero que também ajude a agregar mais ainda. Com certeza. Então, muito bem-vindo. Como eu ia dizendo, essa ideia, né, de comunidade é algo muito importante em diversas situações, diversas áreas, mas na área de segurança ela é fundamental, né? A gente precisa se juntar, né, vamos dizer assim, os mocinhos, né, o pessoal do lado bom aqui da força, a gente precisa se juntar para se proteger e para proteger os outros, né? Então isso é muito importante e essa é a proposta do Lobo-Guará, né, do projeto Lobo-Guará, e é um nome que eu, né, gostei muito. Acho que tem tudo a ver aqui com Brasília, com o Cerrado, né? Então, eu vou começar já te fazendo a pergunta que já te fizeram aqui no bastidor antes da gente começar. De onde veio o nome Lobo-Guará, ou por que esse nome para a plataforma? Então, a ideia inicial foi realmente, eu tentei achar alguma palavra ali, né, que tivesse a ver com o Brasil, né? E como o lobo-guará é um animal que está bem próximo da gente aqui, né, de certa forma, é meio que um ícone aí do Sim. Cerrado. Então, aí eu resolvi colocar esse nome e eu acho que foi uma das coisas que eu acertei, assim, né? Foi Sim. no nome. Eu já desenvolvi outras ferramentas dentro de empresas mesmo, né? Mas eu acho que dos nomes que eu coloquei, eu acho que esse foi Esse o foi o que melhor, pegou, né? foi o que pegou e a galera abraçou mesmo. E você já viu um Lobo-Guará ao vivo, assim? Ou Deixa só eu não? ver, eu acho que não lembro se eu já, porque eu Porque não, eu não, não é tão fácil, não né, é tão na fácil, cidade, assim. mas eu ao vivo não, mas eu já, Eu já me deparei uma vez, chegando em casa, tá? Eu moro num condomínio um pouco mais afastado, aham, chegando em casa,
um lobo-guará atravessando a rua. Então, assim, foi bem, Legal. uma experiência bem interessante. Mas beleza, a gente vai falar sobre o lobo-guará, sobre a plataforma Sobre a do lobo-guará, plataforma. né? Não sobre as É. características do lobo-guará. Mas para a gente, né, para quem está acompanhando, para a gente te conhecer um pouco mais, Claro. fala um pouquinho assim, né, Aham. sobre quem você é, Sim. a sua carreira e principalmente uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo que vem aqui, por que diabos, né, você foi para a área de segurança ou Sim. área de tecnologia? O que te puxou para isso? Assim, eu acho que meio que respondendo essa última pergunta, eu desde, assim, quando eu era muito novo, eu sempre gostei, né, de computação e tal. Inicialmente eu comecei ali, eu acho que como a maioria começa, né, vou formatar aqui esse computador, vou fazer. Sim. Aí eu comecei a me deparar com alguns vídeos na época na internet, eu acho que em 2005, acho que por aí. Uhum. Em alguns Um vídeos tempinho ali já, né? no. É. Em alguns vídeos ali no YouTube era mais relacionado à segurança ofensiva, né? Aham. Inicialmente, tinha ali umas ferramentas de Trojan e tal. Eu fui começando a ver como é que elas funcionavam antes mesmo de eu começar a entender mesmo como que funcionava a Sim. parte tecnológica ali, né? Uhum. Aí isso me incentivou, de certa forma, a querer aprender mais sobre redes, na parte geral de segurança ofensiva. Então, eu, antes mesmo de começar a trabalhar, eu já participava de alguns grupos de estudo na internet para poder entender mais como que funcionavam os tipos de ataque, enfim. E aí, quando foi ali por volta de... Aí eu comecei a fazer faculdade e tal, terminei. Quando foi em 2015, mais ou menos, eu iniciei minha carreira, né? Uhum. Iniciei inicialmente como assistente de TI, aí Sim. pouco tempo depois, como eu já tinha esse know-how, eu rapidamente fui crescendo assim na área. E já em 2016 eu já estava como analista pleno, né? Uhum. Pô, Na rápido, área hein? de segurança. Foi muito rápido, porque tipo, eu comecei como assistente, eu acho que eu fiquei 6 meses. Aí eu trabalhava em uma empresa que o vice-presidente fez ali um desafio para quem encontrasse falhas de segurança. Eu consegui Ah, que encontrar massa. muito rápido, aí já mudei de cargo e assim eu fui conseguindo evoluir bem rápido. Então aí eu virei analista pleno ali, eu acho que 2016 mais ou menos, e fiquei um Uhum. tempo até ir para uma instituição financeira. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com várias áreas dentro da área de segurança, né? Sim. Trabalhei com gestão de vulnerabilidade, análise de fraude, Uhum. AppSec, Pentest. Então, assim, eu trabalhei Sim. com várias coisas ali dentro. E isso me fez evoluir muito, assim, o meu Uhum. conhecimento, né? Tanto a parte de Red quanto Blue Team. Uhum. Por último, agora, eu acabei saindo dessa instituição financeira, passei um tempo trabalhando com Pentest e voltei novamente para trabalhar com SOC, né? Sim. E foi aí que eu tive esse contato com o CTI, né? Sim. Então, a última vez que eu voltei para essa instituição financeira, eu fiquei ali trabalhando com o CTI durante quase 2 anos, e foi aí que eu ganhei aí esse know-how aí para poder, que me ajudou aí realmente a construir depois, a pensar Uhum. no Lobo-Guará, né, como plataforma então, assim, essa foi meio que minha Deu uma trajetória aí. visão bem ampla, Isso, assim, de isso, muita do coisa, que né? era necessário, né? Uhum. Quais eram meio que as dores, assim, né, dos profissionais. E então, como eu desenvolvi algumas ferramentas que me auxiliavam no meu trabalho, eu acabei pensando em contribuir com a comunidade também, né? Talvez Uhum. eles tivessem as mesmas necessidades que eu, e aí resolvi Entendi. compartilhar aí a plataforma. Legal. Voltando só para quem não pegou, mas assim, CTI é justamente o que a plataforma vai fazer, né? É a parte de Cyber Isso, Threat Intelligence, né? Então isso, essa inteligência cibernética, né? Da parte de ameaças e tal. isso. Mas você falou que você desenvolvia ferramentas para auxiliar as suas tarefas do dia a dia. Então você Isso, desenvolvia para você mesmo e isso, foi assim que você isso. começou a desenvolver ou... Isso, isso eu comecei justamente dessa forma, né? Quando eu encontrava algum gap que eu via que era possível, através disso aqui é possível eu identificar uma ameaça antes mesmo dela se concretizar. Uhum. Aí eu já desenvolvi ali um script, alguma ferramenta assim, que só rodava em background, não tinha interface gráfica nem nada. Então, ou em próprio Shell Script ou em Python, Uhum. aí eu ia ali desenvolvia e isso me ajudava nas tarefas do dia a dia. Mas Legal. aí, uma hora eu fui pensar, vou realmente desenvolver com uma interface web para poder ser mais E começar a personalizado, enfim. encaixar as coisas, Isso, porque e daqui a começar a pouco você tem várias encaixar. Isso, ferramentinhas ali, mas cada uma funcionando isso, só ali, sozinha ali, né? só ali com Chrome, né? Sim, Executando. isso. Deixa Então, tudo isso. encaixado ali, É, mas não dá a liga, isso, né? Agora que centralizar tudo em uma entendi. única plataforma. Legal. E
Eu acho que uma pergunta boa, né, nessa linha seria quando foi a virada de chave, ou quando que caiu a ficha que você falou assim, pô, vou criar essa interface, vou juntar tudo. Então, inicialmente começou com a questão dos certificados, né? Ali pegando ali aqueles certificados da eu conseguia, indo monitorando ali todos os certificados que eram emitidos, aí eu pensei, cara, eu acho que seria bom se eu começasse a armazenar esses certificados e disponibilizasse para o pessoal fazer uma consulta do histórico mesmo. Uhum, Então, eu comecei ali, primeiro armazenando esses dados, e já comecei a construir a parte da interface gráfica para poder fazer essa consulta. Tive muitos desafios, foi muito bom porque eu aprendi bastante sim. principalmente sobre banco de dados. Aham. Então, assim, eu tinha um conhecimento já ali sobre banco de dados, mas isso me ajudou bastante porque, devido à quantidade de certificados que são emitidos no mundo o tempo inteiro, Uhum, a base de dados ela cresceu gigantescamente e isso fez com que cada vez mais ficasse mais lento ali aquela consulta, né? E aí uhum. eu tive que ir indo dando uma melhorada, mas iniciou com essa funcionalidade somente de consulta no histórico ali, né? E o objetivo de consultar era o que exatamente? Assim, beleza, eu tô subindo um Uhum, site ali, uhum, eu registrei um certificado, né, para usar lá o HTTPS, né, para o uhum, pessoal de casa entender. uhum. Aí tá lá, o nome da minha empresa, aí você Isso. consultava esse certificado para quê? Isso. A ideia era conseguir consultar por palavras-chave para poder você conseguir identificar possíveis sites maliciosos ali que Entendi. estavam sendo criados, né? Porque geralmente quando um fraudador ele sobe um site ali, uma aplicação web para poder eh, realmente para poder criar ali um site Uhum, malicioso, ele sobe essa aplicação com HTTPS, justamente para isso. poder enganar ali a pessoa, porque a pessoa geralmente quando O pessoal acha que o fato de ter isso, o de certificado é ter o seguro, né? certificado é seguro, Que só que aparece o não é. cadeadinho no browser, né? É aquela história, Isso, aquela velha história, né? O pessoal acha, não, isso. tem o cadeadinho, tá verdinho no Tá navegador, tá verdinho, tudo certo. isso. Então, assim, aí a pessoa não se atenta ao nome para ver se de Aham. fato aquele certificado aliás, se aquele domínio de fato é daquele proprietário, Da a pessoa empresa, do não tem, negócio ali que você acha que tá quem interagindo, está né? acessando, ele não vai saber fazer essa pesquisa, né? Sim. Então, você consegue ali pesquisar pelos certificados que foram emitidos com aquela palavra e Uhum. baseado naquilo você vai acessando, vai ganhando ali um know-how também de como que geralmente os fraudadores eles fazem esse registro, né? Tem algumas informações ali que geralmente os fraudadores colocam, a maioria dos fraudadores eles colocam as informações como privadas, né? Uhum. No Ruiz. Então, Alguns sinais de detalhes, alertas ali que alguns você já sinais de sabe alerta, que se tem aquilo isso. ali, provavelmente pode ser Provavelmente uma malandragem. isso é de fraude. Às vezes não tem nem aplicação API ali ainda, Aham. mas acontece de mesmo sem aplicação API, você já suspeita daquele domínio, que ele tem alguma coisa, ou outras palavras que estejam junto Uhum. ali, sei lá, o cara coloca o nome da instituição e coloca, sei lá, Sim. cadastro, não sei. Então, assim, você já sabe, pô, tá cadastro, o nome da instituição que eu trabalho, então, É, instituição financeira, por exemplo, é, então você já sabe que é sim. alguma coisa maliciosa. Entendi. Não, e aí, então, isso foi o ponto de Foi o partida. ponto de partida, E isso. aí, a partir daí, você começou a ver outras coisas Isso, aí eu fui, por exemplo, lá tem a parte de pesquisa de certificados e tem também a parte para você monitorar, né? Monitoração lá dos certificados. Você Aham. coloca uma palavra-chave e ele vai te alertando toda vez no momento que um certificado for emitido com aquela palavra-chave, ele já faz a Legal. notificação. Tem outros também, que eu coloquei um lá que ele tem até uma outra ferramenta que é parecida com ela, que já é bem conhecida, que é o IP Logger, Uhum. que você consegue ali você gera um link encurtado Uhum. para qualquer URL e você compartilha com a pessoa. A pessoa, quando clicar, você consegue capturar ali as Isso. informações de IP, de Uhum. user agent, as informações que vem no cabeçalho HTTP. Sim. Então, eu também coloquei essa funcionalidade lá para auxiliar também na parte de investigação, né? Às vezes, na parte de CTI, você tem que entrar em contato de fato ali com o fraudador, com alguém, Sim. para poder tentar extrair mais informações dele sobre uma determinada base de dados ali. Uhum. Então, coloquei isso, coloquei algumas outras ferramentas que eu fui criando também devido a alguns problemas que eu fui tendo em algumas investigações. Por exemplo,
que nem eu tinha falado, às vezes subiam alguns, na instituição que eu trabalhava, né? O cara subia um domínio lá, a gente sabia que aquele domínio era de fraude, ah, aí a gente, mas só que assim, o cara não subia com a aplicação. Toda vez quando ele ia ligar para pro cliente, ia fazer a Uhum. ligação e fazer ali a engenharia social, ele ia lá e subia a Subia. aplicação, Uhum. depois derrubava de novo. Entendi. Então, o que que eu Justamente para evitar de ser detectado, né? justamente para evitar de ser pego, né? Porque para poder a gente solicitar o takedown, você tem que ter ali as evidências, né? Sim. Então, o que que eu fiz? Eu desenvolvi uma parte lá que ele fica monitorando uma URL, um domínio ali, né? Uhum. E toda vez que sobe a aplicação, ele vai lá e tira screenshot, Faz uma pega coleta de uma evidências ali, HTML, né? coleta várias evidências daquela aplicação e você pode compartilhar ali aquele relatório com, por exemplo, alguma empresa que você vai solicitar ali o takedown. Legal. Então, essa foi uma das outras funcionalidades que eu fui colocando ali ao longo do tempo. E agora, por último, a gente colocou uma parte lá de blocklist, né? Que Uhum. é meio... E agora eu já até disponibilizei para a comunidade poder fazer poder inserir informações dentro dessa blocklist. É Uhum. lógico que tem ali passa por um Ou seja, moderador para poder... contribuir Isso, para poder com contribuir informações ali para entrarem nessa blocklist. isso, e compartilhar ali esses IOCs, né? Tanto de URL, domínio e também de Uhum. IP. Então, a É. gente... Então, a comunidade ela pode sugerir esses IOCs, né, que seriam Sim, os ela pode indicadores de inserir lá. comprometimento, né, coisas. Isso, E a comunidade fornece isso e a isso. comunidade pode usar a sua Pode blocklist usar a para blocklist. Para bloquear alimentar coisas alguma... maliciosas ali Isso, dentro da sua empresa, dentro do seu isso serviço mesmo. ali, o que for, né? Isso mesmo. Não, legal. E- E, assim, muitos recursos interessantes e pelo Uhum. que eu tô vendo, assim, até pelo seu relato, você está continuamente Sim, desenvolvendo novos recursos, né, novas sim. funcionalidades. Por que você decidiu oferecer isso gratuitamente? A partir do momento que você resolveu juntar tudo ali e falar, cara, eu vou Uhum. disponibilizar isso para o mercado. Por que não cobrar ou por Uhum. que, né, fazer de forma gratuita? Inicialmente eu não pensei que fosse ter uma adesão tão grande assim da Aham, comunidade. Eu não legal. pensei que a comunidade ia abraçar, né, a Sim. ferramenta, ia passar a utilizar mesmo. Então eu pensei inicialmente em colocar, deixar ali disponível por um tempo a plataforma ah, online, né, o Uhum, serviço online, mas depois iria disponibilizar apenas o código, deixar lá no GitHub, enfim, para a sim. comunidade poder usar. Mas a adesão foi tão grande, principalmente da versão online. Tem muitas empresas, assim, eu sei porque algumas empresas me mandam um e-mail e tal, Uhum, pedindo ajuda em uma outra coisa. Então, eu sei que tem muitas empresas que têm a versão open source instalada, uhum, mas tem muito acesso ainda na versão online. E hoje eu tenho um certo, assim, pela forma que foi abraçado pela comunidade, e até mesmo a quantidade de feedbacks positivos que eu tive ali, uhum, eu quero manter a ferramenta, pelo menos assim, eu não sei se eu vou conseguir continuar mantendo a ferramenta totalmente gratuita, sim, porque tem ali um gasto para poder conseguir manter a ferramenta, né? Tem servidores, enfim, que tem que ficar pagando ali. sim. Mas a minha ideia é manter o máximo possível dos serviços totalmente gratuitos. Como é que você faz para manter essa sustentabilidade, assim, né, do projeto? Porque, é, pelo que você falou, hoje você tem um emprego Isso. que não é a plataforma, Não né? é, Não é o Lobo não Guará. é, é. Então você tem um emprego, beleza. Lá você vai ter Uhum. suas demandas, né? Você Sim, também vai ter sua remuneração, isso. beleza. Mas esse projeto, ele com certeza te dá um trabalho imenso, né? Imenso, imenso. E de onde que vem, assim, o que que te motiva a Uhum. continuar sustentando ele? Como é que você faz? Quem banca essa conta? Então, é tudo eu mesmo, assim, os Entendi. servidores que tem hoje na nuvem, né, que estão sustentando ali o serviço. Aham. É eu que pago do meu outro emprego, né, eu acabo... E também o tempo é bem complicado. Então, assim, quando eu estou fazendo melhorias na plataforma, eu geralmente faço nos finais de semana Aham. ou depois do meu horário de expediente no outro serviço. Então, Entendi. é bem puxado. No teu lazer, né? No É, teu, no teu meu, momento livre, aí você vai ma- lá mas você acredita assim que alimentar o Lobo Guará. quando eu começo ali a desenvolver mesmo, começo ali, pô, tô desenvolvendo uma funcionalidade, aí começa a dar um erro, dá outro, eu fico assim meio que não consigo parar de Fica mexer, pilhado, né? fico muito pilhado. Aí eu não consigo parar de mexer enquanto não vejo aquela funcionalidade, agora tá Sim. funcionando, tá? Então assim, eu
fico muito pilhado e não consigo parar. Às vezes até eu ultrapasso o horário, que às vezes pô, eu tenho que acordar no outro dia cedo para ir para o meu trabalho. Sim. Aí eu às vezes fico ali, quando vou ver, já é 3 horas da manhã, já 4 horas. Eu falo muitas vezes, eu já devo ter falado aqui no podcast também, mas que geralmente o pessoal que trabalha com segurança ou é apaixonado por segurança ou é maluco, né? E muitas vezes é os dois, né? Os dois. Então é isso, assim, você vê, o cara termina de trabalhar para ir trabalhar, para ficar de madrugada, aí dorme tarde para depois trabalhar de Vai novo. trabalhar de... É, Então é e o meio pior, às vezes punk. não ganhando nada. É, né? É verdade, Aí você nesse fala, caso. mas acredito também que deve ter, assim, sei lá, no futuro próximo, devem ter formas ali, né, de você monetizar isso de alguma forma, tanto para sustentar a plataforma, para ela operar bem assim, sem estar saindo do seu bolso, né, até porque você está ajudando os outros também poderiam ajudar, né, Sim. mas também, quem sabe, um dia ter uma remuneração em cima disso, né, porque, de fato, o seu trabalho, ele ajuda muito, né, então, você ter alguém recompensando, seja às vezes através de doação, através de anúncio, através de, não sei, alguma ajuda de custo ali, né? E até mesmo para poder estruturar melhor a infra da plataforma, né? Porque Uhum. eu percebo que a gente ainda tem um problema muito grande com a infra, né? A necessidade de ter uma infra mais robusta para Sim. poder suportar, porque quando A escala do que você trabalha ali é muito Isso, grande, né? Os isso. certificados mesmo, você está falando, você pega todos os certificados. Tem Se eu emitir um certificado hoje, ele vai ser isso. capturado lá. Tem quase... Eu não sei se já passou de 1 bilhão, mas a última vez que eu vi tinha quase 1 Tá bilhão já em de torno de 1 certificados. bilhão de Isso, em certificados. torno de Isso 1 bilhão de certificados registrados, já armazenados na base de dados, E uma né? coisa que você falou no começo, né? Você falou, aprender a estruturar e otimizar banco de dados. A Isso. gente acha que manja dessas coisas, porque você tem acesso a conteúdo na internet, em livros, né, em documentação. Aí você implementa e funciona. Só que aí quando você começa Quando começa a virar alimentar o mesmo, caminhão de coisa em cima ali, você vê que o negócio não funciona. não Você é tem bem que. assim, é. Então, assim, eu até, a minha ideia lá inicial era, tanto é que antes a pessoa fazia uma pesquisa, não pesquisava por períodos, né, por datas lá. Agora eu tive que colocar, né, pesquisar no máximo 30 dias. Aí coloquei lá os filtros, né, de Sim. períodos de pesquisa, porque realmente consomem bastante recurso ali, né, devido mesmo a gente utilizando diversas técnicas de particionamento de tabela, de indexação, mas mesmo assim ainda consome bastante recurso e se você não tiver uma infraestrutura realmente robusta para poder suportar, a aplicação vai cair toda hora, enfim. E a infraestrutura robusta, ela custa dinheiro, né? Dinheiro. Custa Então, dinheiro e assim, demanda qualidade, né? Você Isso, tem que ter isso. bons recursos ali. Isso mesmo. Então, realmente isso é um desafio. Agora, voltando à questão da comunidade, tem muita interação? Como é que a comunidade interage? O pessoal manda e-mail, o pessoal usa? Como que funciona isso? Tem bastante. Te procura muito, né? Agora, a minha ideia é realmente centralizar a comunicação relacionada ao Lobo-Guará. Então, eu já até iniciei ali a estruturar um servidor ali no Discord para poder usar como centralizar tanto parte de suporte, tudo lá, porque geralmente vem de vários lugares os e-mails, a informação, a comunidade entrando em contato ou para sugerir alguma coisa. Seria bom ter integração com tal plataforma. Seria bom. Aí, tipo, o pessoal. Sugerir ou pedir, né? Eu É. preciso de tal coisa, né? Então, o Sugerir, pessoal. às vezes, é um jeito mais elegante de falar, né? Então, o pessoal entra em contato bastante, pedindo principalmente integrações, né, com outras. Hoje a gente só tem integração com o OpenCTI, mas já tem bastante. Obrigado. Falou. Mas já tem bastante sugestões, né, pedidos ali de. Deve ter um roadmap já, né? Isso, já tem. E a minha ideia era lançar já na versão 2, mas cada vez que eu vejo alguma coisa assim pronta, já dá vontade de disponibilizar já Sim, na e lançando plataforma. já aos pouquinhos, Isso. né? Então, mas eu tô andando, né, com essa parte de integrações, mas para poder eu integrar, muitas vezes tem alguma ferramenta que eu nunca mexi, então eu tenho que aprender como a ferramenta funciona para depois fazer a integração. Para você aprender, você tem que ter acesso à plataforma, né? Isso, também. Talvez a plataforma seja uma plataforma proprietária, né? Um CIEM, alguma coisa assim que o cara quer, Então, dificulta também, né? Quando
plataforma que é proprietária, ela disponibiliza ali pelo menos a API dela, alguma coisa assim de forma pública, aí fica mais fácil. Mas Entendi. nem sempre isso acontece. Não, legal. E dentro do Lobo Guará, que mais que tem assim? A gente falou dos certificados, a gente Isso. falou da Blocklist. Blocklist. Isso. Que outros recursos que tem ali? Então, aí a gente tem... também tem uma parte ali de avisos, né? Que ela fica monitorando determinados fóruns que já são conhecidos, né? Fóruns que o pessoal disponibiliza datasets, data leaks. Então, ela fica monitorando e toda vez que acontece uma nova publicação nesses fóruns, ela também já joga ali o título, né? Algumas informações básicas sobre a postagem lá, né? Sim. Para pessoa pelo menos conseguir pesquisar ali pelo nome da empresa dela. Deixa eu ver se tem alguma coisa Se foi alguma coisa relacionada à tua empresa que vazou, né? Então aí você consegue ali. Também tem uma outra parte. Os dados vazados ficam indexados lá? Isso, aí tem outro menu lá, né? Que lá eu disponibilizo os dados mesmo, sei lá, o que eu consigo ter acesso de dados vazados, eu vou disponibilizando ali. Principalmente dados de URL, username e password, né? Então, a pessoa consegue ir lá e pesquisar, por exemplo... Conjuntinho de credencial, assim mesmo. Isso, consegue fazer a pesquisa lá por palavras-chave também. E ele traz ali a lista ali de credenciais, né? Que tenham vazado em alguma base de dados, né? Algum dataset. Alguma coisa que foi pública já, né? Isso, que já está pública, né? Entendi. Então, só para a pessoa realmente saber, né? Sei lá, eu identifiquei alguma coisa da empresa que eu trabalho, eu já vou lá e sei o nome dos usuários, já peço para todos eles alterarem a senha, Sim, né? legal. E qualquer um pode utilizar essa ferramenta, assim? Ou tem que ser uma empresa, tem que... já falou que não custa nada hoje, ela é gratuita nesse momento, mas qualquer pessoa. Qualquer um pode se registrar, basta só fazer um registro simples e passar a utilizar. E até a parte de... Isso na versão online, né? Isso, na versão que online. você suporta. Isso, mas a pessoa também pode baixar lá do Git. Isso, pode baixar também. Tem lá eu fiz 2 how-tos lá, né? Tanto para instalação em Red Hat quanto em Ubuntu Server. Então, você pode seguir ali o passo a passo. É muito simples, é um pouco longo assim, né? O passo a passo. Mas se copiar e colar tudo certinho lá dentro do Linux, vai instalar bem fácil. Mas aí, eu instalando isso, a partir daí a ferramenta começa a operar e aí eu vou começar a catalogar tudo, né? Então, assim, vou começar a buscar certificados ou já vem com uma massa pronta ali, alguma coisa? Como que eu fiz atualmente? A versão 2, a minha ideia é disponibilizar 2 opções da pessoa. Armazenar esses dados na sua própria base ou de ficar consumindo o servidor dele, consumir determinadas informações que são públicas, né, que são genéricas ali, continuar consumindo via API da versão online, né? Que é o que hoje acontece. Funcionalidades como busca de certificados, como são informações públicas e na versão online ele já tem ali já tem um volume muito grande para a pessoa fazer a pesquisa. Então, na versão Open Source, ele faz a busca faz a busca via API online. Mais uma coisa para você sustentar também, né? Isso. Que aí vai estar lá do teu lado, Isso, também. Além disso, também tem a parte de dados vazados também, né? Como são dados que, enfim, aí também ele faz a consulta diretamente via API. Outras funcionalidades que são mais a empresa ali mesmo, são informações mais íntimas, né? mais íntimas da empresa. Então ela fica tudo armazenado localmente dentro do servidor ali de banco de dados de quem instalou, né, no servidor que foi instalado. Entendi. Legal. E aí a empresa consegue também ter um controle maior do que está ali, né, de como que funciona e tal. E foi muita gente veio me perguntar sobre isso, principalmente quando eu lancei, falando sobre a segurança dos dados que estão ali, das empresas e tal. Aí eu falei, né? Não, pode usar a versão Open Source que todas as informações ali, inclusive usuários, senha, tudo, você vai estar tudo ali na sua própria infra, né? Mas também é uma coisa que não sei se faz tanto sentido, porque a sua ferramenta ela não invade nada, ela não cria nada, ela busca informações abertas. É OSINT, né? Open Source. Isso, é OSINT. Então, tudo beleza, informações que estão na internet. Você compila isso e aí está num lugar ali, se você não cuidar, não tiver uma segurança adequada, você facilita para um criminoso pegar tudo compilado. Mas você pode botar a melhor segurança do mundo. O cara fala, não, aqui eu não entro, mas o dado está aberto em outro lugar já. E até mesmo porque...
quem age de forma maliciosa, ele sabe onde buscar Às vezes até mais que a gente, né? mais do que a gente, É. até, dependendo. Então, eu acho que ali é principalmente para as empresas conseguirem verem, né, se tem novos dados Uhum. vazados, alguma coisa assim. E por falar no bandido, qualquer pessoa consegue utilizar. A gente falou isso, Sim, né? sim. Inclusive a versão Uhum, online. uhum. Você já observou algum tipo de abuso na plataforma, de alguém usando de forma, não sei, estranha, É, suspeita, alguma coisa não, assim? até hoje não. Tem ali toda a parte de uma certa auditoria ali, né? Mas Uhum. até hoje não percebi nenhum uso assim de forma maliciosa da ferramenta, né? Espero que continue Sim. assim. A gente Mas eu faz, a acho gente que faz até pensando no mesmo, bem, né? eu acho Mas. que até mesmo pelo nicho, né? Uhum. Se você for ver, eu criei página no Instagram, criei no Twitter, mas não tem tanta atividade. Então acaba que eu não falo tanto da parte da plataforma, tanto ali, principalmente no Instagram. No Instagram, geralmente, são mais coisas relacionadas voltadas para usuário, para Aham. pessoas comuns, para poder elas se protegerem. Já no LinkedIn, né, que realmente ali são perfis mais profissionais, então ali a gente tem uma atividade maior falando sobre a plataforma, e sobre as funcionalidades da plataforma. Então, eu acho Entendi. que o público que a gente atinge é mais de profissionais mesmo, e não Entendi. de criminosos, né? Entendi. Não, legal. E do outro lado, né? Você já, assim, investigações que você realizou ou de outras equipes que porventura estivessem utilizando o Lobo-Guará, Uhum. você sabe de situações onde conseguiu prevenir algum tipo de ataque, ou mitigar, ou ajudar a responder algum incidente, investigação? Assim, feedbacks de investigações eu nunca recebi mesmo, assim, Uhum. de nenhuma empresa. Mas eu sei que de quando eu utilizava na instituição financeira que eu trabalhava, eu identifiquei diversas vezes ah, eh, domínios maliciosos, né? Às Uhum. vezes até a gente tinha ali contratado eh, uma outra ferramenta ali, uma outra empresa ali para poder fazer essa parte de CTI, mas às vezes a gente conseguia identificar até mesmo primeiro pelo Legal. fato da gente já ter esse know-how de como do nosso ambiente, né? Do que Sim. identifiquei esse domínio não tem a ver com a empresa que eu trabalho. Então, você consegue identificar mais rápido. Mas um Você domina problema mais ali a sua isso, própria isso, a estrutura, minha você própria consegue ter um isso, olhar mais isso, apurado ali para isso, né? justamente. Então, assim, mas eu consegui identificar também um outro problema nesse processo, principalmente na identificação de sites maliciosos. Uhum. A gente muitas vezes identificava um domínio malicioso, o domínio ali não tinha, sei lá, não tinha nada ali ainda em execução, né, nenhuma aplicação API, e a gente não conseguia solicitar já o takedown daquele domínio, principalmente por causa dessa questão, né, das evidências, e às vezes, quando você faz a solicitação do takedown de um site malicioso, ele pode demorar 2 a 3 dias ali para poder, de Uhum. fato, Às vezes até mais, cair. né? Às vezes até mais. E quando a gente ia olhar, já tinha. Aí, tipo, passava lá, sei O lá, estrago já tinha sido feito, passava né? umas 3 semanas, quando derrubar, passava uns 3 dias para derrubar, vamos supor, 2 dias. Uhum. Quando passavam as 3 semanas, a gente ia ver, começava a chegar ali os casos de fraude envolvendo aqueles domínios. Então, Entendi. que a gente já tinha identificado, às vezes no dia que era registrado o domínio, a gente identificava. Mas, justamente por causa dessa demora, acabava sendo, as pessoas acabavam caindo, né, nas fraudes. E foi isso que me motivou, também tentar agir ali no lado do usuário, né? Então, Uhum. hoje, a ideia do Lobo-Guará não é só mais a plataforma. Também tem todo um ecossistema. Estamos desenvolvendo, já desenvolvemos, né? Disponibilizamos a versão do Lobo-Guará Extension, né? Que é uma extensão para navegadores, já está disponível para Chrome, Aham. Firefox, tem, se eu não me engano, tem para Safari já também. Mas e o que que essa extensão faz? Eu instalo no Ela, no navegador ali. ela se alimenta da blocklist. Aham. Então, ela tem lá a blocklist lá do Lobo-Guará, ela se alimenta dessa blocklist quando a pessoa tenta acessar um dos sites, mesmo que seja um subdomínio ali de um domínio que esteja Uhum. inserido lá, ele vai encaminhar, redirecionar ali a pessoa para um site ali, para uma página, que vai explicar para ela que ela pode estar caindo em fraude, falar quais Entendi. os passos que ela deve seguir, enfim, dá-lhe umas Ah, instruções para a legal. pessoa e fala que ela pode É estar bom que você caindo em fraude. atua diretamente na Isso, ponta, né? isso, diretamente na ponta. Então, vamos supor que, sei lá, vamos supor que tivesse uma quantidade muito grande de brasileiros
com o Lobo-Guará Extension ou a versão mobile que a gente está concluindo agora de fazer e também estamos fazendo a versão endpoint, né, que vai ser instalado no computador. Então, se a pessoa tivesse com esses softwares instalados lá no computador dela na ponta, quando uma instituição financeira, por exemplo, identificasse um domínio malicioso, ao mesmo tempo que assim que ela colocasse na blocklist, já estaria bloqueado lá na ponta. Então, dificilmente essa pessoa, vendo ali uma mensagem de aviso, ela prosseguiria ali com as instruções ali que estão sendo passadas geralmente pelo fraudador. E as pessoas elas podem baixar essa extensão tipo gratuitamente. Tá gratuita, não só precisa ter lá. conta na plataforma, é só baixar e já está utilizando a blocklist. Isso. Então, pelo menos para navegação web, né? Isso, aí só pesquisar ali na loja de qualquer uma do Chrome ou Firefox, de qualquer navegador, que ele vai aparecer lá, o Lobo-Guará Extension. Uma pergunta que eu ia fazer é como que pequenas empresas ali, usuários comuns, podem se beneficiar disso. Acho que é a forma mais fácil. Obviamente, a pessoa ela pode criar uma conta lá na plataforma online e consumir, pesquisar sobre a empresa dela, sobre ela. Isso. Mas ela também pode só então baixar essa extensão. Baixar a extensão. Baixando a extensão, hoje eu também criei um servidor hoje está disponível também um servidor de DNS, que ele faz algo parecido também. Então, se você coloca ali, né, para poder o seu dispositivo fazer consulta diretamente nesse servidor de DNS, caso bata em algum domínio ali que esteja na blocklist, ele também vai fazer o redirecionamento. Mas eu acho uma outra que camada, né? De uma outra forma ali. Mas eu acho que hoje a melhor forma seria para empresas, né, geralmente, principalmente para áreas financeiras de empresas, enfim, seria através da extensão. Hoje eu também eu vou fazer um upgrade nessa extensão, já estou trabalhando nisso, que é fazer validação de boletos falsos, né? Então, a ideia é fazer o upload, a pessoa faz o upload ali de um boleto para fazer a validação para ver se é falso ou não, e ele vai, através de uma série de parâmetros lá, ele vai retornar dizendo qual o score de segurança daquele boleto e vai falar o porquê, né? Vamos supor que o código de barra não bate com o número com que os tá nomes lá, que ou estão com lá. a logo do banco. Isso. Então, ele vai fazer essa... quase conseguindo um acesso a uma API de um banco para poder conseguir pegar as informações. Mas isso já está quase certo já. Pô, legal. E, de novo, a comunidade, a gente falou como é que eles podem utilizar, né? Mas como que eles podem contribuir com esse tipo de coisa? Em algum momento aqui você falou, a gente já está desenvolvendo. Você tem uma equipe ou parceiros, ou você desenvolve sozinho isso? Hoje, a parte de desenvolvimento mesmo do sistema, eu estou mais só, mas já tem 3 pessoas que me ajudam, né, nessa parte de análise mesmo ali para poder alimentar a blocklist, enfim. Então, algumas pessoas já estão me ajudando nessa parte. E são pessoas da comunidade ou são pessoas mais próximas de mim, Tá. mais próximas. Você falou que a gente pode submeter coisas na blocklist, mas que tem uma moderação. Isso, tem uma moderação. Aí eles são os moderadores. Isso, são moderadores tanto do que a comunidade submete, como também do que a própria plataforma identifica. Legal. Porque o que acontece? Tem palavras-chave que geralmente a gente identifica em domínios ali maliciosos. Então, tem algumas palavras-chave, a gente vai identificando. E assim, eu já coloquei isso em um filtro. Então, quando ele identifica alguma palavra com alguma dessas palavras em um domínio, ele já joga em uma esteira ali de verificações. E essa esteira de verificações, ela vai dando um score para esse domínio. Então, ela fala qual o nível de possibilidade que esse domínio pode ser malicioso ou não. Legal. Aí essas pessoas pegam esses domínios e vão validando para ver se de fato é malicioso ou não. Se for malicioso, eles já fazem a inclusão na blocklist. Entendi. E a gente falou vários próximos passos, né, de coisas que você está pensando em desenvolver, a questão do boleto, tal, as melhorias na blocklist. Mas tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar, assim, sei lá, que está no roadmap ali, que está saindo do forno, ou que está nos planos ali para o futuro próximo? Nos planos, assim, a ideia que eu tô realmente é de fazer esse lançamento, eu espero que eu consiga até o final do ano, da versão 2. E na versão 2 eu já
estou em processo de desenvolvimento de algumas novas ferramentas ali que vão auxiliar na análise de e-mail malicioso, para fazer mesmo essa análise ali, né? Conseguir ver cabeçalho de e-mail, algumas funcionalidades e principalmente a parte de integrações, né? E realmente disponibilizar integrações. Eu estou até planejando ali, trabalhando no planejamento ali de como posso fazer essas integrações de forma mais inteligente, talvez incluindo, fazendo ali através de containers mesmo, Uhum. dentro do servidor, não sei, eu tô realmente pensando ali como que eu vou fazer essa parte da arquitetura mesmo, mas a ideia é trabalhar bastante na parte de integrações, né, com outras ferramentas, que eu acho que é o principal, principalmente quando a gente fala em CTI, né? É compartilhar informações para poder proteger, né? Para todo mundo conseguir se proteger. Legal. E quem quiser ajudar, tem alguma forma de ajudar? Ou você vai, É, por enquanto, continuar mais com esse grupo? hoje já tem, tanto, principalmente no GitHub, eu acho que a gente já teve duas pessoas lá que ajudaram na parte, principalmente na parte que está no GitHub lá, né? Open Uhum. Source. Então, basta ir lá, viu alguma modificação que pode ser feita, só lança lá que se eu ver que está funcionando certinho e tal, se a proposta é boa, aí eu vou, aprovo e já vai entrar já no código já, né? E incluir o nome da pessoa vai estar lá também junto do Legal. projeto, né? Então, Sim, já tem algumas pessoas, eu não vou recordar o nome, eu estava tentando lembrar o nome aqui, sim. mas eu não vou recordar, mas teve um rapaz que Mas tá ele lá o nome dele, né? isso, tá lá o nome, lá, quem puder entrar lá no GitHub lá do Lobo Guará. Ele fez lá a parte para poder passar a funcionar com Docker Compose, né? Então, Uhum. assim, já facilita bastante a parte ali de instalação. Então, tem, assim, um certo apoio, né, da comunidade Sim. nesse sentido, mas a maior parte mesmo acabo que sou eu que faço, né? Principalmente da versão online ali. Ah, com certeza. Mas não tem muito. Acertei, quase derrubei a mesa aqui agora. Uhum. Não tem muito para onde correr, né? Acaba que o filho é teu, né? Aí É, você é, vai é. cuidando dele ali, E conforme os próximos passos forem sim. sendo dados, você vai vendo o que vai virando, né? Mas. Sim, eu recebi bastante apoio também inicialmente, porque quando eu lancei inicialmente, eu não tinha muito recurso de hardware, até algumas funcionalidades. No primeiro dia que eu lancei, teve uma enxurrada de acesso. Capotou. Isso, aí o servidor toda hora caía, pô. Aí eu tive que tirar algumas funcionalidades que estavam consumindo mais recurso, né, do Uhum. servidor. E aí apareceram algumas pessoas oferecendo, né? Se você quiser, tem um servidor aqui, mas só que assim, eram servidores com pouco recurso que não daria para poder realmente fazer ali, implementar lá, né, a Sim, ferramenta, mas enfim, aí eu agradeço essas pessoas, né, que entraram em contato, mas acabou que não deu para levar para frente. entendi. Então eu acabei tendo que depois contratar um servidor mais robusto, né? Mas ainda não Pela, é pela natureza do projeto, é, você já começa grande, né? Mesmo sendo uma coisa ali, sei lá, no é, começo, despretensiosa. Ah, achei que ninguém ia usar, mas você é, tá mexendo com muito dado, com muito muita dado, coisa, muito muito dado. processamento. É, Não tem como você começar pequenininho, né? Você já é, entra com um certo tamanho ali, uma sim. estruturazinha. Então, deve ser um desafio absurdo, né? Foi. Assim, hoje em dia tá mais tranquilo, principalmente questão de erro. Eu recebi, inclusive, bastante contato gringo também, É mesmo? gringo, porque eles começaram a instalar lá, né, a versão open source Uhum. e começou aí aparecer um erro, outro que não é eu não mexo tanto, né, na versão. Você foca mais no Pois online, é, né? foco mais online. Então, às vezes, os erros são as pessoas que me reportam, né? Uhum. Então eu recebi bastante e-mail, né, de gringo lá, né, reportando um erro ou outro e tal. Entendi. Não, muito bom. É, cara, saindo um pouco da plataforma, uma coisa que eu gosto também de perguntar sempre para as pessoas que vêm aqui, é, quais as habilidades essenciais que você diria assim que uma pessoa da nossa área, ou que está começando, ou que está se aprofundando, precisa ter para se desenvolver, né? Eu acho que curiosidade, eu acho que é uma Essa coisa aparece que muito aqui. eu acho que tem que ter bastante, e a- amar mesmo quando eu falo em segurança, né, eu Uhum. acho que
Tem pessoas que são mais específicas, acabam tendo uma atração maior por determinados setores dentro da área de Aham, segurança, né? Hoje em dia a segurança é bem segmentada, sim. mas eu, por exemplo, eu já tive paixões assim pela parte de segurança ofensiva. Eu dormia e acordava pensando em Pirava o cabeção, né? Tipo, dormia e acordava pensando em invadir o sistema, era o tempo inteiro. Então, mas eu, conforme foi passando o tempo, fui experimentando outras aham, áreas também dentro da área de segurança, e eu acho que é isso, é experimentar áreas diferentes, é, e conforme você vai entendendo cada área, assim, eu falo muito por mim, né? Eu uhum. passo muito tempo trabalhando em uma determinada área, aí eu vejo uma outra, pô, essa aqui também é legal. Também tem Então, assim, eu vontade, tenho né? isso, mais, eu acho que cai nisso de curiosidade, né? Tá sempre buscando Porque mais isso, ali, né? sempre tentando Conhecimento. aprender mais, enfim. Então, quando eu tinha saído da instituição financeira que eu trabalhava, fui trabalhar em outra empresa com Pentest, que era algo Uhum, que eu já fazia. Passei 9 meses lá e recebi uma proposta para voltar para a instituição que eu trabalhava para ganhar menos. Mas uhum, como era caramba. algo que eu nunca tinha feito, que era justamente CTI, aí eu, pô, vou voltar. Eu trabalhava remoto, fui trabalhar presencial Sim. e falei, não, é isso, eu vou. É, a remuneração, obviamente, É, ela é muito importante, é, mas mas ela não é tudo, né? não é tudo. Às vezes é difícil de enxergar isso, Uhum, né? Às vezes tem que estar um pouquinho mais maduro para. é, Porque, às vezes, no primeiro momento, até na dificuldade financeira ali, a gente está sempre pensando na questão uhum, do salário. Mas o que te faz feliz ali é, também, né? Ou você conseguir, às eu, vezes, trabalhar com uma coisa nova que você quer. eu acho que isso, eu acho que talvez muitas pessoas falem isso, mas eu acho que quanto mais você trabalha ali gostando do seu serviço, o dinheiro ele vai vir naturalmente aos poucos, Sim. porque você vai se desenvolver muito, muito mais rápido ali, porque você vai ter mais interesse naquilo que você está fazendo. Você não vai fazer só o que te pedem, você vai sempre querer apresentar Uhum. mais, sempre, enfim. Então, eu acho que isso é o que é o principal, assim, né? Você procurar achar ali uma área que de fato você goste, que de fato você, pô, na hora, sei lá, eu falo por mim, quando eu tô fora do meu trabalho, eu já tô pensando em alguma outra O que coisa. que eu vou fazer? É, Entendi. então, é isso. Eu acho que é Acho que a ter gente, gosto mesmo a pelo que gente tá tem esse fazendo. privilégio, assim, É, de. Imagino que outras áreas também têm, né? Mas eu vejo que na uhum, nossa área tem muito disso, né? tem, Muitas pessoas, de fato, trabalham com isso. Não só porque é uma fonte de renda, mas também porque sim, é uma coisa que a gente gosta muito, né? Aí é sim, aquele negócio sim, de novo, né? De ser apaixonado é isso mesmo. pela área ali, pela demanda, né? Então, Sim. isso Eu é. acho que acaba sendo isso que gera a curiosidade também, né? Sim. Porque se você gosta daquilo, você, pô, quero saber mais sobre isso e vai cada E você vê vez que é um mais negócio que veio aprendendo. desde pequeno, né? Desde criança, Sim, assim. Que você justamente. vira e mexe, Ah, assim. A gente tá conversando com o pessoal aqui, surge isso, né? é, Quando eu era moleque, eu ficava aham, quebrando as coisas, aham. consertando, tentando entender o que que muda, o que que não muda. Por exemplo, eu comecei a estudar isso mais ou menos ali que eu comecei a estudar de fato mais ou menos Uhum. 2007 e fiquei até 2015 sem ganhar dinheiro com isso. Aham. Mas toda vez eu chegava, eu lembro que eu trabalhava em outra coisa, eu trabalhava no STJ lá, atendia lá no Uhum. gabinete de um ministro. Sim. Então eu chegava em casa TIzão, assim, né? cansado, chegava em casa cansado e ia pro computador para conversar com os caras de São Paulo, de não sei aonde, para ficar é, Buscar buscar conhecimento ali, conhecimento. trocar, né, informação. Então, assim, realmente tem que tem que gostar, né? Para Sim. poder chegar em casa cansado e ainda ir. É. Então, Não, é pô, isso. muito bom. E uma pergunta também, assim, você acha que esse desenvolvimento todo que você fez com a plataforma ou com as Uhum, ferramentas antes da plataforma do Lobo Guará uhum. fizeram a diferença na sua carreira? Eu acho que sim, em questão de conhecimento, principalmente, né? Eu acho que eu adquiri bastante conhecimento nesse processo, né? Ah, tanto de manter uma ferramenta, assim, você ter uma ferramenta ali, Uhum. eu acho que Traz uma bagagem. tanto o conhecimento que você adquire ali, enfim, eu acho que trouxe um ganho muito grande para mim. Eu realmente tem muitas pessoas que me perguntam, como que eu faço para poder, de fato, aprender a desenvolver, né? Porque dentro da área de segurança nem todo mundo sabe desenvolver, né? É, e tem gente que tem até, às vezes, um pouco de Um receio, pouco medo, de fala, não, eu não gosto de receio, desenvolver, não é pra mim e tal. porque às vezes você faz ali, curso completo de Python. Aí você termina, você não sabe ainda desenvolver. Você, É, você só você aprendeu a aprendeu ali a linguagem ali, né? lógica, ali, a linguagem.
Mas desenvolver de fato, você só aprende fazendo. Então, Experiência prática, né? é prática. Então, eu aconselho realmente a fazer um projeto, pensar em alguma coisa, mesmo que seja, mesmo que você não esteja pensando em ganhar algo com aquilo, mas desenvolver mesmo ali um projeto e levar para frente. Talvez esse projeto, alguém goste do seu projeto e passe a utilizar, né, ali a ferramenta, sei lá, joga no GitHub. Eu acho que isso é bom até mesmo para a questão de currículo, né, talvez. Também, né? Para Traz quem, uma notoriedade ali, né? sim, Você fala, mostra ó, que tem esse você tanto de de ferramenta fato aqui que eu sabe. desenvolvi, o Isso, comprometimento, né? isso. Mas então você acha que mais do que esse aspecto, né, vamos dizer assim, do retorno que o que Sim, você desenvolveu sim. gerou, tem mais a ver com a bagagem que você adquiriu, né? Sim, sim, Com... sim. Eu Entendi. acho que isso foi o melhor para mim, assim, realmente foi esse conhecimento que eu adquiri durante todo esse processo de desenvolvimento e de manter mesmo a ferramenta, assim. E se você fosse dar uma dica para quem está começando hoje, o que você falaria assim? Eu, em segurança, independente de ser ofensiva ou defensiva, aprender o básico, porque muita gente, Boa. eles querem, aprende o básico de rede, aprende o básico de desenvolvimento, assim, pegar esse básico, porque isso vai te ajudar dentro da área de segurança. Porque segurança, se você não trabalhar com algo muito específico, segurança, você tem que fazer segurança de tudo. Então, eu acho que é Uhum. muito importante você saber pelo menos um pouco de cada coisa. É lógico que com Tem o uma base tempo, ampla, né? isso tem uma base ampla. Tem muita gente que às vezes quer, quero aprender a invadir o sistema, mas não quer passar pelo processo de aprender como que funciona Uhum. redes, né? Sim, Enfim, como que funciona ali o software que ele está executando. Então, eu acho que o importante é tentar aprender esse básico. E para quem quer ir para a área ou de AppSec ou de alguma coisa relacionada a desenvolvimento seguro, é realmente desenvolver um projeto mesmo e talvez ali até já publicar no GitHub, que aí já te dá ali você já dá um up ali no seu currículo, né? Que mostra que você de fato sim. sabe desenvolver, enfim, é isso. Boa. Cara, muito bom. Acho que é isso, nosso tempo está chegando ao fim. Você quer fazer algum agradecimento, mandar um recado, uma mensagem para alguém? Eu quero agradecer primeiramente a você pelo Oba, convite. Eu acho que foi. um Eu prazer, pô. fiquei bastante feliz Que bom. com esse convite. Quero também agradecer aí a todo mundo que me mandou e-mails e que entra em contato geralmente ali Uhum. ou às vezes falam comigo pelo LinkedIn, ou às vezes falam por e-mail, enfim. Sim, Inicialmente eu recebi uma grande quantidade de pessoas me mandando mensagens, né, de apoio, e isso foi o que realmente sim. fez com que eu continuasse. Então eu agradeço aí a todos eles aí que isso, se o projeto tá de pé ainda hoje, foi por causa também do, do incentivo deles, né? Boa. Então agradeço a todos Não, aí. sensacional. Então eu vou aproveitar e pegar essa, vamos pegar esse rumo aí e falar o seguinte: busquem lá o Lobo Guará. Você acha ele no loboguaralabs.com. É só .com mesmo ou Isso, .br? ponto .com. .com. E a plataforma em si, ela está no loboguará.app. E lá vocês vão conseguir interagir, ver formas ali. E não sei, cara, o que o pessoal puder fazer em casa para ajudar esse tipo de iniciativa, isso é muito importante. Porque, de novo, a gente está aqui, a gente está do lado bom da força, a gente tem que se juntar para Sim. se defender, para proteger, né, a nós mesmos, mas também a comunidade em Comunidade. si, né, as empresas, né, as pessoas, principalmente pessoas que não entendem tanto da área, né, então hoje foi um assunto um pouco mais técnico, né, a gente falou de várias questões técnicas ali por toda a plataforma, mas quem é mais técnico tem que tomar esse cuidado também, né, de ajudar Também. quem não manja, então isso também tem tudo a ver com o NGCast aqui. Então, quem puder ajudar de alguma forma, seja doando alguma coisa, ou ajudando, servidor, Sim. contribuindo sugestão, desenvolvimento, cara, vai ser muito bom. Tenho certeza que o Jonathan vai Com curtir certeza. muito também. Mas é isso. Então, eu falei os links para vocês acessarem a plataforma, né, do Lobo Guará Labs. Se você gostou desse episódio, já não curtiu ainda, curte, se inscreve no canal, dá 5 estrelas aí pra gente no Spotify. Me segue lá no Instagram, fabio.antunes, ngsx.oficial também. A gente está aqui para ouvir vocês, para ajudar vocês. E tem muita coisa legal para vir aqui ainda, né, no segundo semestre de 2025. Beleza? Acredito que é isso, então. Ficamos por aqui com mais um episódio. E obrigado e até a próxima. E não se esqueçam, na dúvida, não clica. Beleza?
Jonathan, obrigado, meu irmão. Obrigado demais. Valeu, tamo junto. Tchau.